Business entrando no ar hoje falando de solidariedade, porque business também abre espaço para isso. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias, às 10h30 da noite, pelo canal 27 da NET. Se você não conseguir assistir, entra no site www.redetvshop.com e lá você encontra todos os nossos programas, toda a nossa programação, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos mostrar um trabalho lindo da Fundato. Você já ouviu falar da Fundato ou não? Não? Então hoje você vai conhecer. É a Fundação Toledo, que tem a finalidade de apoiar projetos e programas sociais, culturais e educacionais visando a inclusão da população menos favorecida e contribuindo para a construção do exercício da cidadania. Para falar sobre isso, nada mais, nada menos do que o meu querido Edemilson Arias Pinotti. Ele é formado em Economia pela IT, bauruense, São Paulino, que legal. E ele é o gerente-geral da Fundato. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer é meu. Então tá ótimo. Vamos começar então falando, eu sei que são 4 projetos que a Fundato mantém hoje, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre como nasceu isso daí. Foi uma ideia do seu Eufrásio Toledo, de Toledo, e a esposa dele, a Maria do Carmo Leite, que são os fundadores da IT, da Instituição Toledo de Ensino. Fala um pouquinho sobre essa história aí. Correto. Realmente a fundação surgiu do idealizador Antônio Eufrásio Toledo e sua esposa. Em dezembro de 1966, ele constituiu a fundação e fez a dotação patrimonial de todo o imobiliário que a IT possuía na época para a fundação. E a fundação começa a funcionar dentro da instituição como se fosse um departamento, auxiliando em bolsas, auxiliando em eventos, auxiliando em pesquisa dentro da faculdade. Em 2002 ela toma o corpo jurídico, ela sai da fundação e ela se institui com sede própria e começa a encampar os projetos sociais que a IT desenvolvia através da Faculdade de Serviço Social até então. Então nós começamos lá naquela época, em 2002, e começamos com 2 projetos e desde então a gente só vem crescendo e ajudando mais a população do nosso município. Isso era uma coisa do seu Eufrásio? Ele tinha esse espírito solidário, Edemilson? Sim, ele possuía. Você chegou a conhecê-lo ou não? Cheguei a conhecê-lo. Como ele era? Fala um pouquinho. Olha, ele era uma pessoa, no meu ponto de vista, eu estava entrando na faculdade naquela época. Molecão, você era? Era um adolescente, aborrecente, né? E eu acho que ele era realmente diferenciado, uma pessoa inovadora, empreendedor, visto que hoje a gente, olhando tudo aquilo que ele deixou escrito, que ele deixou como meta, como objetivo da fundação, mesmo da instituição, ele já tinha uma visão muito além do seu tempo, tá? Visto que construiu o patrimônio que construiu. E quando aqui chegou, praticamente com 8 filhos já, nada possuía, né? 8 filhos? 8 filhos. Uau. Então, ele veio, ele tinha imbuído em si a ideologia de professor e ele foi desenvolvendo e implantando, através da parceria com o Dr. Pacífico, todo aquele monumento que é a Instituição Toledo. Bacana. Então, hoje a Fundato é mantenedora de 4 projetos sociais, né? Isso. O Instituto City Unidade Santa Cândida, que é um centro de integração social. Queria que você começasse falando um pouquinho para mim sobre esse centro aí que fica lá no Santa Cândida. Isso. O que exatamente ele faz? Esse centro ele fica no final da Avenida das Bandeiras, na última quadra lá. Depois daquela área, praticamente nós já consideramos como zona rural do município. E ele é um prédio hoje que nós utilizamos, ele é cedido pela Associação Terezinha do Menino Jesus, da Igreja de Santa Terezinha. Ela cedeu para nós em comodato aquele prédio para que a gente desenvolvesse os serviços sociais naquela região. Dentro desta unidade, desse instituto, nós possuímos diversos serviços. Esses serviços são praticamente todos conveniados com o município. E nós trabalhamos com crianças desde os 3 anos até o idoso mais avançado aí de 70, 80 anos. Então nós possuímos um projeto, um serviço que é o serviço que cuida das crianças, que a gente chama de CCCRI, né?
que é o Centro de Convivência para Criança, de 3 a 6 anos, onde nós absorvemos a criança que ainda não consegue uma creche, tá? A mãe não consegue a colocação dessa criança na creche, então nós ficamos com essa criança durante meio período e damos todo aquele atendimento inicial para a criança, desde alimentação, higiene primária, instrução para as mães ou para os pais, da forma como cuidar da criança, da pequena ser que eles possuem. Posterior a isso, nós temos o complemento, que é o CCJ, Centro de Convivência Infanto-Juvenil. Ele vai de 6 a 14 anos, onde nós temos o maior número de crianças, são 250 crianças que nós atendemos, tá? Em 2 períodos, período contrário ao período escolar. Realmente, esse trabalho é, em princípio, para que a gente ajude os pais a educar os seus filhos, e a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento esportivo, de desenvolvimento de integração dessa criança, não só no seio familiar, como também na região que ela vive e no município que ela vive, tá? Essa criança recebe 2 refeições por dia, por período, café da manhã, almoço e café da tarde, e lá ele desenvolve N atividades, informática, dança, judô, esportes, nós temos uma quadra esportiva, reforço escolar e atividades lúdicas com psicólogos, eventos comemorativos, todo esse tipo de trabalho. Depois nós temos o trabalho com as famílias, que é o trabalho que a gente utiliza, a geração de renda, que a gente pega as pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, com baixa autoestima afetada, nós tentamos reinclusão dessas pessoas no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes, cursos básicos profissionalizantes, tá? E também de instruções de comportamento, de educação dentro de um grupo de trabalho, de uma empresa, como se faz desde o currículo básico para a apresentação dessa pessoa, sua forma de apresentação, a inserção dessas pessoas depois no mercado de trabalho através de parceiros, né? Então a gente faz todo esse trabalho. Lá nós temos cursos de cabeleireiro, corte e costura, maquiagem, massagem, não sei o nome exato, mas é um tipo de uma massagem. Meio parecido com o do CRAS e o CREAS, do Ministério da Assistência Social. Na realidade, o CRAS e o CREAS são a porta de entrada da assistência. Depois, esse pessoal que entra através do CRAS e do CREAS, ele vem desenvolver esse trabalho, seja pela iniciativa direta do poder público, ou seja nas entidades conveniadas com o município, que somos nós. Tá. Então a porta de entrada desse projeto fundado é o CRAS e o CREAS, que é o Centro de Reabilitação da Assistência Social, né? Isso. O CREAS é da rede especial e o CRAS é da rede básica. O CRAS é da rede básica e o CREAS é quando a pessoa já está numa situação de risco. É isso, né? Exatamente, tá? E também trabalhamos com idosos, né? São 20 idosos que nós fazemos o trabalho... Reviver essas coisas. Isso, reviver os bailes, a reinserção desse pessoal também na sociedade, porque é um pessoal que a sua própria sociedade vai excluindo, tá? E o muito interessante desse instituto é que, como a gente possui todos os serviços, desde os 3 anos até os 70, 80 anos, até a pessoa poder ficar lá, é que a gente consegue... integrar essas pessoas. Então, nós procuramos que os idosos participem das atividades dos adolescentes, das crianças, dos pequenos. Uma integração. Isso, exatamente. Para que o adolescente não faça a exclusão do idoso da sua vida, e que o idoso também não faça a exclusão do adolescente da sua existência, porque na realidade eles todos vivem num mundo só, né? Qual que é a coisa mais difícil que existe nesses trabalhos? Assim, por exemplo, a gente sabe que os drogaditos, né? Vocês também trabalham com drogaditos, vocês têm cabedal para isso. Tem. Né? A coisa mais difícil que acontece é você trata o drogadito e aí quando ele volta para casa, ele continua naquela situação de risco. Às vezes o pai espancando a mãe, ou os próprios pais consumindo drogas. Vocês têm como trabalhar também a família? Existe esse projeto dentro da Fundato ou não? Nós procuramos trabalhar a família, instruir ela e mostrar através de experiências
que o caminho das drogas, o caminho do crime não leva a nada, tá? Realmente nós temos esse problema, a gente faz todo um trabalho de recuperação desse adolescente, desse jovem, desse pai, dessa mãe, mas a gente sabe que a hora que a gente devolve ele pro mundo, para casa, para a residência, o negócio complica, porque lá fora continua a mesma batalha que quando ele veio para dentro ele deixou. Né? Nós não temos abrigo, nós não temos... Isso. Nós trabalhamos com alguns da Fundação Casa, alguns da Liberdade Assistida, tá? Fazemos um acompanhamento dessa Liberdade Assistida juntamente com a Fundação Casa, tá? Na prevenção de que ele não volte para o crime que ele cometeu, não volte para o meio de vida que ele tinha. Tá? Vocês têm uma pesquisa sobre o resultado do trabalho de vocês, assim, um percentual, quantos por cento voltam, quantos por cento conseguem encontrar o caminho? Não, percentualmente nós não trabalhamos com esse tipo de trabalho, porque nós julgamos que que a gente consiga já é uma conquista, né? É muito interessante a gente ver que muitos jovens que passaram por nós, muitos adolescentes que passaram por nós, hoje estão no mercado de trabalho, estão trabalhando com os nossos parceiros, então a gente tem isso como resultado. Mas também temos resultados negativos, a gente sabe que às vezes o adolescente estava em plena atividade conosco, assim que retorna ao seio familiar, ou mesmo à sociedade, volta à criminalidade, porque a sociedade impõe isso a ele, né? A condição de vida impõe isso a ele. Então nós temos os dois lados da moeda. Graças a Deus a gente encontra mais o lado favorável do que desfavorável, tá? Apesar que a luta é cada dia mais difícil. Bom, nós estamos aqui conversando com o Edemilson Arias Pinotti, que é o gerente geral da Fundato, que é a Fundação Toledo, uma fundação muito bacana, que cuida aí de pessoas pessoas menos favorecidas, né? Pessoas que têm aí problemas de financeiros, problemas sociais, enfim, de uma maneira geral. A gente vai fazer um pequeno intervalo, o Business volta daqui a pouquinho, e a gente vai falar dos outros projetos da Fundato, não saia daí. Lembrando que se você perdeu aí o primeiro bloco, vai lá no www.redetvshop.com, você assiste ao primeiro bloco e depois pega o segundo bloco aqui no canal 27 da NET, o canal que tem as melhores promoções de Bauru e região para você. Não saia daí, a gente volta já, né, Edmilson? Isso. Só um minutinho.